Deveria ser proibido. E não falo só do Kaká não, hein? Tem uns 10, 12 aí, pelo menos, que não deveriam mais pisar dentro de campo com a camisa do Corinthians. E o papo de que existe máfia dentro da CBF. Você acredita? Deixa aí nos comentários, o difícil é não acreditar, né, fiel? Mais um erro contra o Corinthians e mais um pênalti a favor do Internacional. Agora, se for para falar de pelo menos uma coisa boa, pode mandar Memphis Depay embora, porque o garoto não ganha milhões, mas sempre resolve. Esse é o Guinegão. Vamos ver o que os corintianos e a mídia falaram sobre esse empate tenebroso do Corinthians e sobre o jogador Kaká. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Pois é, pessoal, terminou no Beira-Rio. Inter 1, Corinthians também 1. Ai. Vamos lá, deixa eu pensar para não ser processado. Mas, cara, o Corinthians não pode ter tanto jogador horroroso no seu elenco. Tanto jogador mequetrefe, tanto jogador com QI baixo dentro do elenco. Por mais que digam, mano, não foi pênalti. Eu também, particularmente, acho que não foi pênalti. Aquela mão do Kaká nas costas do Bruno Henrique, pra mim não é suficiente pra desequilibrar o jogador do Inter. Mas o que esse Kaká é ruim não tá escrito. O que esse cara é horroroso não tá escrito. Esse cara não pode vestir essa camisa. É um absurdo. E mais absurdo ainda é o seu Dorival Júnior, você, Dorival Júnior, manter esse cara no jogo até o final. Esse cara tava louco pra ser expulso. Já no primeiro tempo, quando ele toma aquele cartão amarelo lá contra o Carboneiro, naquele lance, cara, eu falei, vai ser expulso ainda na primeira etapa. Já deveria ter saído no intervalo, Dorival. Qual parte disso você não entendeu? Você que convive com esse cara e sabe o quanto esse cara é ruim, é fraco, e você manteve ele até o final. Tava na cara que ele mais cedo ou mais tarde ia confessar, porque ele sempre faz isso. O Kaká sempre dá dessas. É ridículo, Dorival. Você jogou o time no mato, junto com ele. Porque o Corinthians tinha um jogo controlado, era uma vitória certa, assegurada no Beira-Rio. A torcida vai no Inter já no primeiro tempo. O Inter que nos últimos 3 jogos ganhou 1 ponto, Dorival. Hoje era uma vitória certa, com atuações muito boas individuais, inclusive do próprio Guinegão, o Vitinho, o Hugo que não comprometeu. Mas você fez essa questão, Dorival, de manter o Kaká até o final. Ai, mano, mas o lance ali você tá pegando no pé porque não foi pênalti. Gente, ele foi responsável. Ele foi imprudente dentro da área. Você não pode dar pro árbitro, que é um monte de porcaria também apitando no futebol brasileiro, essa prerrogativa do cara entender se foi ou se não foi pênalti. Era um lance fácil do Kaká ter marcado o Bruno Henrique. Não precisava ter feito aquilo que ele fez. Perdendo a corrida pro Bruno Henrique, perdeu o posicionamento pro Bruno Henrique dentro da área, Kaká. Você tá de brincadeira. Olha o seu tamanho, olha o tamanho do Bruno Henrique. Vá pro inferno. Então é por isso que o Corinthians tá capengando no Campeonato Brasileiro. Porque muitas vezes falta QI dentro de campo. Uma das maiores aberrações do futebol hoje. O jogo terminando, o jogo já com 50, como o juiz havia crescido. Mas ele vai dar um pênalti ainda. Olha, vou te falar, hein, que coisa, hein? O futebol brasileiro acabou. E tem que aumentar mais 1 ano, 2, 3 anos para terminar o campeonato e essas aberrações. Parabéns à CBF. Mais uma aberração lá, hein? Lá em Porto Alegre, mais um pênalti pro Inter. Parabéns. A partida, viu, pênalti. Parabéns, hein, Kaká. Parabéns você, parabéns, Dorival Júnior. Parabéns de colocar o Kaká. Parabéns, que legal, parabéns. Deus abençoe vocês todos. Como é que um jogador profissional, como esse cara que já tomou um cartão amarelo, né? Ele faz um pênalti desse, cara. Pô, como é que pode isso, cara? Como é que o cara pode fazer isso? Como é que ele pode fazer esse tipo de jogada? Eu sou um imbecil, né? Só um cara, como é que pode? A bola nem tá pro jogo, não é um lance de gol, cara. Pênalti na rede. Parabéns, Kaká. Parabéns, Kaká, parabéns, Kaká, parabéns, Kaká, parabéns, Rubão, parabéns a vocês que contrataram o Kaká, parabéns, legal, muito parabéns pra vocês todos, parabéns, Kaká, não é você que mandou a imprensa tomar no cu, se não foi você, nossa, que legal, como você é craque, como você é um jogador espetacular, parabéns, Kaká, que legal, parabéns. Cara, eu tô muito indignado, não é possível, cara, não é possível. Não é possível, estou abrindo a transmissão agora, no instante em que terminou o jogo. E não é possível que o Corinthians deixou escapar essa vitória. Cara, não me conformo. Não me conformo. E aí eu não sei se eu fico mais bravo com a arbitragem, que foi horrenda, horrorosa, calamitosa, fraca, frágil, flácida, ou se eu fico indignado com o senhor Dorival Júnior.
Por que alguém em sanidade me escala o Kaká? Me expliquem. Por que o João Pedro Tchoca estava no banco para o Kaká? Alguém me explica isso. Eu não acho que foi pênalti. Mas por que alguém me escala o Kaká? Que só atrapalha. Que não faz nada de bom, nada de produtivo. Que não tem a mínima condição de vestir a camisa de um clube do tamanho do Corinthians. O que o Kaká faz nesse time? O que o Kaká faz no time titular? Para o João Pedro Tchoca, que está no banco, que fez um baita jogo contra o Flamengo, que foi substituído no segundo tempo. Por que diabos o Kaká estava jogando? Porque era óbvio que ele ia fazer uma cagada. Era óbvio que a bola ia bater na mão dele, que ele ia cometer um pênalti, que ele ia fazer alguma merda, um gol contra. É óbvio que ele ia fazer uma cagada, porque ele sempre faz uma cagada. O Kaká não existe, gente. Não existe esse cara ser jogador de futebol. Não existe ele jogar no Corinthians. E não existe ele ser escalado pelo técnico. Mas o que o Dorival tem na cabeça de escalar um jogador como esse? Pelo amor de Deus. O João Pedro no banco. Mas que absurdo, cara. Que absurdo. Como é que me põe o Kaká? Então a culpa é sua, Dorival. Eu não posso culpar a arbitragem, que foi péssima no jogo. Eu não posso, a culpa é sua. Porque jogador ruim, você não pode ter no elenco, porque uma hora ele joga. Só que a culpa é do treinador que põe para jogar, como titular. E hoje o Dorival pediu, porque a escalação dele, e ele ainda foi bem, ele ainda deu sorte, porque o time foi bem no primeiro tempo. O Hugo, que eu olhei a escalação, o Hugo Farias, lateral, falei, pelo amor de Deus, por que o Bidu não tá, por que o Maicon não tá, por que o Martínez não tá, o que o Dorival quer? Mas, cara, ele tava ganhando o jogo. Eu ia ficar com a minha boquinha bem fechada aqui, mas ele me coloca o Kaká. O Kaká. O que ele espera que aconteça com o Kaká? O Kaká atrai desgraça. O Kaká atrai qualquer coisa de ruim que possa acontecer dentro da área. Porque a bola procura ele para bater na mão dele, para bater nele e entrar no gol. O Kaká não existe, gente. Não existe. Eu sei que não foi pênalti, mas você tendo o Kaká, você corre o risco desta merda acontecer. Você corre o risco. Você tendo o Kaká, alguma coisa vai acontecer. Nem que seja no último minuto. Então, parabéns, Dorival Júnior. Parabéns. A culpa é sua. Eu não vou ficar bravo, ou mais bravo com a arbitragem. Porque eu também tô puto, porque foi um roubo, foi um absurdo, não tinha que ter marcado o pênalti. O gol anulado, não sei se tava. Mas, cara, o Kaká não. Kaká não. O Kaká, ele vai te deixar na mão. Ele vai te deixar na mão em algum momento. Cara, é nítido isso. Ele tomou um cartão ridículo, porque ele perdeu uma bola na lateral do campo. Ele não foi expulso por detalhe. Ele comete faltas bobas. Ele é grosso. Ele não sabe jogar futebol. Uma hora ele ia aprontar. E vejam só, o jogo ele é muito longo. Ele tem muito tempo para acontecer. Sempre dá tempo do Kaká fazer uma cagada. Do Kaká fazer uma cacaca. E ele acabou fazendo. Olha só que loucura. Cara, é inacreditável que o Corinthians deixou escapar essa vitória. Tô puto sim, porque era para afundar esses caras. O Inter tá em 15º, o Inter tá quase, se balançar a tabela, o Inter cai na zona do rebaixamento. Mas não, o Corinthians conseguiu dar sobrevida para este Inter que não jogou absolutamente nada, a não ser nos 5 minutos iniciais. Um jogo controlado, tinha 13 mil pessoas no Beira-Rio, pareciam aqueles jogos de pandemia, não tinha ninguém no estádio, e o Inter doou ingressos, o Inter distribuiu ingressos, vão no jogo, pelo amor de Deus. O time tá numa crise danada e o Corinthians conseguiu perder pontos para esse time. A escalação do Dorival me assustou, tá? Porque ele faz 3 zagueiros, mas ele faz 3 zagueiros com o Kaká, Gustavo Henrique e o Angelelli, e ele abre o Hugo de ala. E a gente sabe que o Hugo não é necessariamente um ala, ainda mais quando você tem o Matheus Bidu. Mateuzinho, bota o Ranieri, o Rian no meio. Gente. O Bidon, que fez um partidaço de novo. O Bidon jogou demais. Na frente o Guinegão e o Vitinho. O Vitinho até muitas vezes vindo armar o jogo, vindo de trás e tal. E os primeiros 5 minutos, o Inter vinha com aquele time que a gente já sabia, né? Um time que não tinha muita diferença. E nos primeiros minutos, o Inter meio que deu uma blitz ali, só que perdeu um gol inacreditável com o Alan Patrick, que tá um sono danado. E aí, na primeira chegada do Corinthians, o Corinthians faz o gol com o Guinegão. Aliás, Guinegão, né? Impressionante. Todo jogo ele broca. Um levantamento na medida do Mateuzinho, nas costas de quem? Bernabei! Que eu falava pra vocês no vídeo pré-jogo, né, cara?
Se ele não botar uma sustentação, e ele até botou, né? Porque ele botou o Juninho por ali. Ele botou o Juninho por ali. Mas não adianta, não adianta. O Bernabé, cara, é impressionante. Ele é um nada defensivo. E aí chegaram 2 jogadores para concluir. O Guinegão e mais um. Agora eu não lembro quem é que estava junto com ele. E o Guinegão de cabeça vence o Antony e faz 1-0. Corinthians faria o 2-0 num impedimento que a gente olha e fica, meu Deus do céu, essa linha não está sobreposta. Não. Ele me parece estar um corpo um pouco inclinado, mas a imagem não é boa. Ela é num ângulo que não favorece. Então, assim, eu acho que ano que vem, com o impedimento semiautomático, a gente vai resolver isso, né, de uma vez por todas. Eu espero que sim. Mas aí o Hugo, que estava fazendo um jogo até razoável, estaria fazendo o 2º gol do Corinthians. Só que aí, vejam só, ele anula o gol do Corinthians por esse impedimento e depois o Inter chega ao seu gol. E aí eu vou dizer um negócio para vocês, tá? Bem baixinho aqui. Eu não sei se o cara atrapalha não o Souza não, tá? O jogador que estava impedido, que agora até não sei quem era. Mas o Alan Patrick cobra uma falta e o Oscar Romero, o irmão do Romero, tá atrás de uma jogada ensaiada e ninguém diminui pro cara. O cara chuta sozinho. Ele chuta tão no canto do Hugo que o Hugo não chegaria na bola. E aí o árbitro é chamado ao VAR e ele vai até com o assistente, né, o Guilherme Dias Camilo, para tentar interpretar a jogada. E esse aí eu não sei não, hein? Esse aí eu não sei não. De verdade, deixo para vocês. Eu realmente não fiquei com a conclusão assim, não, atrapalhou, estava no raio de ação, ele impediu o Hugo de chegar na bola. Sei não. Mas os caras olharam lá e falaram, não, ele está aqui na frente, enfim, atrapalhou. E se na opinião da arbitragem atrapalhar, ele tem a prerrogativa para anular. Anulou o gol do Inter. Então o Corinthians estaria saindo de um 2-0 para 1-1 naquele momento. Mas aí anulou, ficou 1-0. Vem no segundo tempo, o Dorival aciona o banco, aí coloca 30 minutos só. O Maicon, o Martínez, o Bidu. O Guinegão cansou, depois ele botou o Romero. E ainda botou o André no meio ali para dar uma sustentação, né? Só que aí baixou demais, né? Baixou demais as linhas, segurou demais. E aí, com isso, o Inter começou a chegar, começou a rondar, mas o Inter não agredia, não ameaçava, o Hugo não fazia nenhuma defesa. Aí entrou o Kaká em cena, né, cara? Aí o Kaká entrou em cena. Olha,